um minuto, aula de mercado de capitais do dia 13 de maio de 2021. Tu podia repetir, Évila, que eu estava aqui manipulando, eu não entendi direito a pergunta. Tipo assim, esse negócio aí que o senhor falou de 2%, que eles têm essa taxinha aí quando o senhor faz a compra, eu não sei se tem na venda também, né? Na venda dessas ações que o senhor falou que tira esses 2%, é automático ou o senhor que tem que tirar? Não, na verdade, se você comprar cotas de um fundo, de ou carteira livre, ou Ibovespa, ou um fundo de ações, que a maioria dos bancos tem disponíveis, ou mesmo fundo cambial, né, eles também disponibilizam esses produtos. Você quer investir no dólar e não em ações, ou não em taxa, títulos do governo. Aí, na verdade, no caso de fundo de renda variável lastreado, cujo patrimônio é aplicado majoritariamente em torno de 70%, 80% em ações, você não está comprando essas ações diretamente, você está comprando uma cota daquele fundo. E esse fundo, quando você compra as cotas, digamos que você gaste lá R$1.000 comprando cotas de fundo, a quantidade de cotas com aqueles R$1.000, você vai comprar menos porque a taxa de administração eles já tiram para eles, sabe? E, na verdade, não é você não está comprando o que você quer, mas sim o que os gestores dos fundos estão fazendo com o seu dinheiro. Diferentemente, quando você compra diretamente as ações, é você que escolhe qual ação vai comprar, e nessa operação, como isso só pode ser feito através de uma corretora, e no meu caso, meu banco tem uma corretora também, tem a BBDTVM, Banco do Brasil, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Da holding do banco, né? Eles têm corretora, eles têm seguradoras, né? Tem BB Seguridade, tem BB Turismo, inclusive agência de turismo eles têm, né? Então, quando eu compro, eles cobram uma corretagem. Se vocês forem lendo os textos, aí tem alguns custos para operar na renda variável. Um deles é o pagamento de corretagem. Mas hoje, com a tecnologia, a corretagem está praticamente insignificante. Eu nem lembro quanto agora de cabeça, mas eu acho que pelo Banco do Brasil eu pago R$4 por operação, ou na compra ou na venda, R$4 e mais um percentualzinho lá de 0,03 alguma coisa sobre o volume. Então, é um valor muito baixo. Lógico, se você comprar R$100 em ações, se você pagar R$4 de corretagem, o teu custo vai ser R$4, 4%, né? Mas se você comprar 10.000 em ações, pagar R$4, percentualmente, essa corretagem é muito insignificante. Antes do advento da internet, naquela apostila base, de texto base, Bolsa de Valores e Estratégia de Investimento, em algum lugar lá, eu não lembro em que página, está lá os custos da corretagem. Antigamente existia uma tabela que ela era obrigatória, uma tabela publicada pela CVM, né, distribuída pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e para valores, por exemplo, acima de R$3.000, você pagava 0,5% de corretagem, mais R$25,21 fixos. Então, por exemplo, se você aplicasse 10.000 em ações, R$75 você pagava de custo de corretagem. E depois você vendesse as ações, mais R$75, ou seja, de 10.000, você pagaria R$150 de corretagem, 75 na compra, 75 na venda. Isso dá um total de 1,5%. É uma corretagem salgada. Significa que aquela tua compra, as ações têm que render, se renderem 1,5%, e aí você já vai querer vender para embolsar esse 1,5%, você está empatando dinheiro. Porque esse 1,5% que a ação subiu, só vai cobrir o teu custo de transação. Isso era antes da internet, né?
porque, basicamente, quando eu comecei lá por 94, não se podia fazer operações pela internet ainda. Você tinha que ligar para o corretor. E imagina o custo disso. Eu estava em Florianópolis, a corretora era em São Paulo. E os negócios acontecem em horários comerciais. Então, perguntem para os pais de vocês, antigamente, fazer uma ligação interurbana em horário comercial, a própria ligação era muito cara. Então, além de ter um custo com a ligação, eu ainda tinha que falar com o corretor que ia encaminhar essa ordem lá para o, a gente chamava de aquário, lá onde ficavam aqueles operadores das corretoras se batendo um contra o outro com 2 telefones, assim, um em cada ouvido. Então, era muito caro, na época, comprar ações, por isso que as corretagens também eram altas, porque a corretora tinha que ter um funcionário aí para atender os clientes, no caso eu, né? Alguém tinha que falar comigo. Hoje, com a internet, com a tecnologia, via home broker das corretoras, note que eu compro e vendo ações através do banco e não falo com ninguém. A máquina faz tudo. Então, não há mais a necessidade da corretagem ser tão alta. Tem corretoras aí que fazem promoções. Os primeiros 10 negócios, a corretagem é 0. Só depois do 10º negócio que você faz, que você começa a pagar uma corretagem bem baratinha, porque hoje eles ganham em quantidade. Os clientes das corretoras não precisam mais falar com o corretor lá no prédio, lá na mesa de operações da corretora. É o sistema que faz tudo. E percebo também que com essa queda da taxa de juros básica de 2018 para 2019, principalmente em 2019, muita gente, muito CPF que estava na renda fixa, migrou para a renda variável. Então, hoje nós temos, eu não lembro agora os números, mas já foi divulgado, nós temos quase 3 milhões de CPFs operando na Bolsa, coisa que em 2019 a gente não tinha nem 1 milhão. Quando eu comecei, só por curiosidade, lá para os anos 90, meados da década de 90, pessoas físicas, pequenos investidores, operando na Bolsa, não passavam de 7 mil, e eu era um deles, 7 mil pessoas, hoje tem mais de 3 milhões. Então, a Bolsa, naquela época, ficava restrita a instituições, a grandes fundos, a fundações, fundos de pensão e investidores estrangeiros, né? A participação do pequeno investidor era irrisória. Tá certo, Évila? Bom dia, Jaine. Bom dia, professor. Tá, mas eu vou ver se num outro momento, eu gravo um videozinho mais caprichado, que aquele ali que eu gravei ficou meio atrapalhado. E também peguei o azar de a Bolsa já ter fechado naquele momento. Professor, esses leilões, o senhor falou lá, como que é? É o leilão das ações? Como que é? Eu não Isso, porque existem muitas ofertas de compra de uma determinada ação e muitas ofertas de venda. Então, nos 5 últimos minutos do pregão, que no caso do horário de Mato Grosso seria 5 para as 4 da tarde, todos os papéis entram em leilão. Ou seja, há um equilíbrio, o preço de fechamento desse dia vai ser o resultado do leilão. Agora, não me pergunte com detalhes de como isso funciona, que nem eu não entendo direito. Eu só sei que o resultado, o preço de fechamento do dia é resultante do quê? Das ofertas de quantidades e preços que os compradores estão dispostos a pagar naquele momento, versus os preços desejados, os preços e quantidades desejados pelos vendedores. Então, dessa coisa toda aí sai, eu não sei exatamente como funciona, né? Teria que ir lá e pedir para um técnico da Bolsa. Mas, enfim, esse leilão... aliás, tem o leilão no início também. A Bolsa que abre às 9... Mostra aí, abriu tem 10 minutos. Não abriu o aviso, né? Abriu o futuro.
Futuros eu não sei, eu não acompanho futuros. Mas o mercado futuro, ele abre 1 hora antes. Mas o mercado à vista, compra de ações, 5 minutos antes das 9, também tem o leilão de abertura. Então, o preço que vai ficar registrado de abertura do dia é resultado do leilão, onde tem muitos agentes, compradores e vendedores participando, e não de um negócio específico. Porque, sabe qual é o objetivo, Evelyn? Imagine uma ação que tenha pouca liquidez. Ela é muito pouco negociada, tá? Então, lá no final do dia, o pai, que é um dos donos da empresa e que tem ações, coloque lá no sistema uma oferta de compra. Digamos, a ação, o último negócio dela, que aconteceu há 1 semana atrás, foi a R$10. O pai vai lá e dá uma ordem de compra, uma quantidade bem pequenininha, e bota uma ordem de compra a R$12, por exemplo. E o filho desse pai, que também é da empresa, digamos, uma empresa que é listada lá na Bolsa, mas tem a baixíssima liquidez. O filho, através de outra corretora, dá uma ordem de compra naquela mesma quantidade, que é muito pequenininha, para eles não pagar muita corretagem, aceitando pagar aquele preço de R$12. Pronto, o sistema casa quantidades e preços, o negócio é fechado automaticamente. E aí, se for o último negócio do dia, aparece lá como aquela empresa teve alta de 20% no dia, que não é uma coisa real, né? É um preço de fechamento que foi alavancado artificialmente. Então, para evitar essas manobras de interesses de partes, todas as ações elas têm preço de fechamento e de abertura, resultado de leilões, e não de um negócio específico. Dá a impressão, assim, preço de fechamento, dá a impressão que é o último negócio que aconteceu naquele dia. Não, aquele preço de fechamento é resultado do leilão. Tá bom? Bom, vocês viram lá que eu já coloquei uma tarefa, tá? Tarefa 01. Sim. Eu dei uma olhada nessa tarefa, só que eu não entendi muito bem. O que é para a gente fazer? A gente tem que fazer alguma conta ou só descrever o que a gente... Você vai conseguir resolver ela quando você ler lá no texto aquela parte onde eu trato de eventos que ocorrem em torno de ações. Aí você vai conseguir entender ela. Mas deixa eu dar uma esclarecida, porque talvez lá na redação da questão não ficou muito... Imagine que eu coloco lá que são 2 empresas do mesmo porte, mais ou menos, né? Imaginem a antiga Sadia e Perdigão. Elas eram mais ou menos do mesmo porte, né? Concorrentes fortes. Hoje, elas formam a BRF. Então, imagine lá atrás Sadia e Perdigão, empresas que tinham mais ou menos o mesmo capital social e que, por serem do mesmo setor, geravam mais ou menos o mesmo resultado, ou seja, o mesmo lucro anual. Então, imagine que se você tivesse ação, se a empresa distribuísse 100% do lucro na forma de dividendos, você teria, pela sua quantidade de ações em carteira, você teria R$10.000 para receber na forma de dividendos. E da outra empresa também. Se você tivesse da empresa Uma A... era 90% e outra é 50%. Mas imagine que se ambas distribuíssem os 100% do lucro na forma de ações, digamos, da proporção de ações que você possui, você teria direito a R$10.000 em cada uma das empresas, na forma de dividendos, iria entrar na tua conta. Tá? Aí, eu coloco lá que uma empresa distribui 90% do lucro, né? Então, se fosse 100%, você teria direito a R$10.000, aquela empresa que distribui 90% do lucro vai entrar na tua conta R$9.000.
Já a outra empresa B, ela só distribui metade do lucro na forma de dividendos. Então, se você tivesse a 100%, tivesse direito a 10 mil reais, como ela só paga, distribui só a metade, só 50%, vai entrar na sua conta 5 mil reais, não é? Então, aparentemente, quanto mais dinheiro entrar na minha conta, melhor, não é? Vocês concordam com isso? Sim. Aparentemente, eu preferiria a Paga mais empresa dividendo. que paga mais dividendo. Porque isso é válido no âmbito pessoal. Quanto mais dinheiro entrar na minha conta, mais feliz eu vou ficar, não é? Se vocês quiserem testar isso, eu posso passar o número da minha conta e vocês começam a fazer uns depósitos aí para ver se eu vou ficar feliz ou triste. Tá? Mas isso é válido no âmbito pessoal. Agora, na questão dessa relação do acionista de uma empresa, não necessariamente isso é válido. Porque, eventualmente, eu posso receber 9 mil reais e eu posso gastar esses 9 mil reais em pizza ou em extravagância, sei lá. Agora, se parte desse lucro fica na empresa, para ela, eventualmente, fazer outros empreendimentos e, no futuro, produzir mais e, portanto, me gerar mais dividendos, talvez esses gestores saibam cuidar melhor, já que eles são profissionais no setor, eles sabem cuidar melhor do meu dinheiro do que eu próprio, né? Então, é uma questão meio dúbia, sabe? De um ponto de vista é melhor, porque seria melhor, porque entra mais dinheiro na minha conta. Por outro lado, pensando na empresa, pode não ser melhor. Então, essa tarefinha é só vocês darem uma lida lá, que eu acho que vocês têm. E coloquem o ponto de vista pessoal de vocês também. Isso é no livro do senhor ou no slide? O Não, senhor falou que está lá no... Deixa eu compartilhar o slide, que eu também não lembro direito agora o que está naquele slide. Então, no caso, a gente só tem que escrever mesmo, não tem muito o que falar de conta, então. Não, não tem, só tem que imaginar a situação. Eu coloquei aqui, imagine que você, tanto numa empresa quanto na outra, você teria direito de receber 10 mil reais em dividendos. Uhum. Né? Dadas as políticas diferentes de distribuição de dividendos, uma paga mais, outra menos, por conseguinte, na tua conta, se tendo ações de uma empresa, você vai receber mais, 9 mil reais, na outra você vai receber menos. O que você acha melhor, do teu ponto de vista? Tá? Eu não sei se... Eu acho que deve estar aqui também. Eu acho que deve ter nos slides também. Professor, o dividendos, ele é... Oi, pode perguntar. É que minha mãe me perguntou que falou comigo aqui, professor. Dividendos, tipo assim, ele é... Eu não entendo muito bem como que ele funciona. Ele é um bem de risco ou como que ele funciona, mais ou menos? Se o senhor puder explicar. É que eu tenho muita dúvida nessa parte de ações, né? Então, eu acho que eu vou fazer muita pergunta. Tá, mas esclarece a tua pergunta sobre dividendos. Entender um pouco como que o dividendos funciona. Tipo, eu compro e eu vou... dividendo é o lucro que a empresa divide com o acionista. Mas eu sempre vou receber se a empresa tiver lucro ou não? Depende da política da empresa, né? Algumas, elas definem lá um percentual do lucro líquido que vai ser destinado para os acionistas. Aí depende da assembleia, né? Como são
empresa listada em bolsa e tal, eles têm toda essa burocracia de assembleia. Aí, a partir do lucro líquido que a empresa teve no ano, eles vão definir se eles vão dividir o valor com os acionistas ou se vão reter e será investido. Mas aí tem caso, né, que mesmo que a empresa tenha lucro, ela opta por não pagar dividendos, né, que é o que o professor fala ali, de dividir, por exemplo, 90% ou 50% do lucro líquido com os acionistas. Mas mesmo Esse é da assim, empresa. se eu compro a ação como dividendos, eu recebo ou tipo, se a empresa está ofertando dividendos, se eu comprar, eu vou receber dividendos, não vou? Se você tiver a ação na data lá que eles vamos dizer assim, agendam, né? Quem tem ações até aquela data vai receber o dividendo proporcional, né, ao valor. É mais ou menos assim. Se você tem ações lá de uma empresa que costuma pagar dividendos, naquela data lá que eles anunciaram que eles vão pagar tantos por cento de dividendos, você vai receber na sua conta. Évila, eu vou compartilhar aqui, eu vou abrir um arquivo que eu recebi teve a assembleia da minha empresa agora em final de abril, e aí a assembleia é que decide a política de distribuição de dividendos da empresa, né? E aí eles mandam isso para todos os acionistas. Eu recebi e vou compartilhar com vocês aqui, tá? Aí vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Tá? Mas eu sugiro, Évila, que você leia, ou os slides são um resumão, mas tem aquela apostila lá, a Bolsa de Valores e Estratégia de Investimentos, que ela é mais detalhada. E tem esses tópicos aí. Então, você vai entender essa questão de dividendos, ela fica muito simples de entender na medida em que você avança na leitura nessas sequências sugeridas aí no texto. Quando você compra, primeiro tem lá, e é bom entender aquela parte lá do processo de abertura de capital de uma empresa. Então, uma empresa, companhia limitada, tem lá o exemplo que eu faço, que são 4 sócios, companhia limitada. Começa com 4 sócios, eles decidem, eles se dão conta de que eles precisam de capital para expandir aquela empresa deles, senão a concorrência vai engolir eles. Então, eles estão ameaçados, eles obrigatoriamente precisam, lá naquele exemplo que eu passo, eu acho que eu vou rodar ele aqui já. Eu queria falar desses... O problema é eu achar onde, em qual slide... Aqui, ó. Estão vendo aí, né? Abertura de capital, o exemplo. Sim. Alguém com... Estão vendo, né? Então, estudem bem esse exemplozinho, que foi um exemplo que eu criei. Imagine essa parte do círculo azulzinho mais escuro, esse círculo menor no meio aí, era a empresa inicial dos 4 sócios antigos, né? É uma empresa que tinha um capital social, digamos, de 100 milhões, 4 sócios, digamos que cada um tivesse a quantidade de cotas, mesma quantidade de cotas, cada um era dono dessa empresa em 25%, não é? Mas, supondo que eles precisavam de mais 100 milhões para expandir a empresa deles. E eles olham lá no banco, eles não têm esses 100 milhões em caixa. Eles ligam para o gerente para pedir um financiamento de 100 milhões. O gerente diz, olha, eu até empresto, mas vou cobrar essa taxa de juros. Inviabiliza. Então, como última alternativa, e notem, a abertura de capital é sempre a última alternativa dos empresários. Então, eles decidem abrir o capital dessa empresa de modo a emitir ações e captar ações junto a investidores do mercado. Quem tem dinheiro sobrando, quer investir nessa empresa, comprar ações. Então, a empresa original, que era limitada, dividida por cotas de responsabilidade, para aqueles 4 sócios, o capital social dela, as cotas, elas passam a ser convertidas agora em ações.
Então, todo o capital social, se eles fizerem uma chamada de capital de mais 100 milhões, a nova empresa deles vai ter um capital social de 200 milhões, não é? 100 milhões dos sócios que eram donos, os antigos donos, e mais 100 milhões que ingressaram na empresa via chamada de capital, via entrada de novos sócios. Então, esse capital social de 200 milhões, você precisa representar eles por parcelas representativas. Eu, para simplificar o exemplo, eu coloquei aí que a empresa iria emitir 200 milhões de ações, valendo R$1 cada uma, né? Então, os sócios antigos, eles mantêm 100 milhões de ações dessas empresas, e os sócios novos também 100 milhões. Então, dá a impressão que os sócios antigos têm 50% das ações. Individualmente, eles passam a ter, como o capital subiu, eles passam a ser donos agora de uma empresa de 200 milhões, mas individualmente eles têm 12,5% da empresa. Mas 50 por 50 numa assembleia, não haveria empate, né? Os antigos sócios não poderiam decidir, porque se cada acionista tem direito a voto, se desse um empate aí, ou eventualmente um dos novos acionistas comprasse ações de um acionista antigo, comprasse uma a mais, já poderia mandar na empresa, porque os novos acionistas teriam 50% de ações mais uma. Então, lá, a lei das SAs, lá de 1976, ela permite que as empresas, quando abram o capital, elas emitam até 2/3 de ações preferenciais, chamadas PNs, que não dão direito a voto em assembleia. Essa é uma característica. E emitam até 1/3 de ações ordinárias, essas sim dão direito a voto de assembleia. Mas notem que, do total, os antigos acionistas, eles têm direito a 100 milhões de ações, e as ações com direito a voto totalizariam 66,66 milhões de ações. Então, é óbvio que os acionistas majoritários, os antigos, os fundadores, vão ficar com todas essas ações ordinárias. E eles teriam direito a 100 milhões. Então, eles ainda vão ficar com eles 33,34 milhões de ações preferenciais. Significa que os fundadores da empresa, se for uma empresa familiar, por exemplo, ela, abrindo o capital, ela não corre o risco de perder o controle da empresa. Está aí Companhia Hering, está aí a antiga Sadia, a antiga Perdigão, eram todas empresas familiares. A SLC, que eu tenho ações, é uma empresa familiar. Quer dizer, os acionistas majoritários detêm as ações ordinárias. No caso da SLC, ela não tem mais ações preferenciais, só tem ordinárias, só ações que têm direito a voto. Então, eu tenho direito a voto. O problema é que a família controladora, ela tem lá 57% das ações. E eu acho que só 43% são ações que a gente chama de ações free float, aquelas que estão circulando na bolsa, 43%, eu acho. Então, em assembleias, os acionistas, que são chamados de majoritários, eles é que tomam as decisões, eles é que colocam em votação qual vai ser a política de distribuição de dividendos, e mesmo se eu fosse contra, votasse contra, não adiantaria nada, porque eles têm a maior parte das ações ordinárias, e a proposta deles é que vai ser a vencedora. Tá? Então, você precisa entender um pouco essa questão das ações, Webla, que uma ação é a menor parcela representativa do capital social de uma empresa. Por isso, sim, você pode dizer, se você comprar uma açãozinha só do Banco do Brasil,
da empresa, Banco do Brasil, que eu nem sei quanto que está hoje, deve estar uns 25, 30 e poucos reais. Se você deixar de comer uma pizza no final de semana e comprar uma ação só do Banco do Brasil, sim, você pode passar ali na frente de uma das duas agências que tem aí na cidade, erguer o queixo e dizer, olha, eu sou sócio dessa empresa. Porque comprando ações, você se torna, de fato, sócio da empresa. E as empresas, em todo final de ano, elas fazem os balanços delas, onde elas apresentam os resultados. Eventualmente, os resultados são negativos. Deu lucro negativo, ou seja, deu prejuízo. Em dando prejuízo, ela não tem o que distribuir lucro, né? Mas quando elas apresentam lucro, por essa mesma lei das SAs, elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% desse lucro aos seus donos. Quem são os donos? Os acionistas. Inclusive, se você tiver uma ação do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai divulgar lá os resultados e vão decidir lá distribuir dividendos. Aí eles anunciam lá, 0,57498 centavos por ação. Esses centavinhos vão entrar na sua conta se você tiver uma ação. Se você tiver milhares de ações, multiplica aquele valor do dividendo por ação pela quantidade de ações que você tem, você sabe que esse dinheiro... Aliás, eu vou compartilhar outra tela aqui daquela ata que eu recebi da SLC. Vocês não estão enxergando, não, né? Estamos enxergando só o slide. Só o slide. Eu vou mudar a apresentação aqui para a ata. Esse negócio aí que o senhor falou aí sobre coisa, era uma dúvida minha sobre, por exemplo, quantos reais a gente ganha por ação que a gente tem. E assim, toda empresa, quando é dividendos, né? Quando a gente vai comprar uma ação, dividendo é a mesma coisa que ação ou dividendo é diferente, professor? Não. O dividendo é diferente, ele é o lucro, né? É o lucro dividendo, que é dividido entre os acionistas. Dá uma lida lá naqueles conceitos básicos, você vai entender. Se permanecer dúvida... Então, você compra a ação, o dividendo é a distribuição do lucro da empresa que você tem direito, porque você tendo uma ação, você também é sócio da empresa. Tá? Então, quando eu vou comprar esse dividendo... Não, você não compra dividendo, você compra ações. Ah, tá. Daí, quando eu faço isso... então, lá tá ou não tá dito assim, cada um por ação vai receber tanto, é só no final do ano, quando eles fizerem algumas empresas, Évila, elas anunciam resultados trimestrais e distribuem, porque as empresas são obrigadas a publicar balancetes trimestrais de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários. Elas precisam divulgar trimestralmente os seus resultados. Mas elas têm a obrigação de apresentar o resultado do quarto trimestre do ano, ou seja, de 31 de dezembro, o balanço elas são obrigadas a divulgar anualmente, né? Para manter todos os acionistas e os não acionistas, todos os agentes do mercado, tem direito a ter acesso a essa informação. E esses balanços, eles são auditados por empresas, auditorias independentes, né? Isso é mais um custo para as SAs, você tem que pagar por essa auditoria, e eles são assinados, tem essas empresas tradicionais de auditorias em empresas, sociedades anônimas. Então, o investidor que vai ler um balanço, uma demonstração de resultados de uma empresa, que normalmente hoje já não são mais
eles ainda têm a obrigatoriedade de serem divulgados, publicados em um jornal de grande circulação, né? Mas a maioria das empresas, elas disponibilizam lá no site delas, no que se chama de RI, Relações com Investidores. Eles são obrigados a disponibilizar lá, tem que ter uma diretoria de relações com investidores, só para disponibilizar atas, balanços, e não só desse ano, mas de todos os anos atrás, e as demonstrações de resultados, atas de assembleia, comunicados ao mercado, toda essa documentação está disponível via internet. Vocês estão vendo aí o que agora na tela? Avisos aos acionistas. Isso. Então, esse documento, olhem a data aqui, ó, Porto Alegre, 29 de abril de 2021. Eu recebi no meu e-mail, notem que ele está em português, e como elas têm muitos investidores estrangeiros, o mesmo comunicado é publicado em inglês também. Então, só destacar aqui para vocês, ó, que a empresa... Hoje, pagamento? Oi? Isso que eu queria dizer para vocês, ó, a data do pagamento é hoje. Então, se alguém passar aqui na frente da Unemat e na churrasqueira do condomínio aqui, se estiver saindo uma fumacinha com um cheirinho de churrasco pelo ar, não se espante que devo ser eu à tarde comemorando aí. Que eu não estou nem um pouco triste com isso, não. Então, notem, ó, deixa eu explicar direito aí. Eles comunicam aos senhores acionistas que a Assembleia Geral realizada naquele dia, às 11 horas da manhã, foi aprovado o pagamento de dividendos às ações que compõem seu capital social na forma e valores seguintes. Então, dividendos, eles vão distribuir 232 milhões, e esses quebradinhos, correspondentes a 50% do lucro líquido da empresa, que foi divulgado no balanço de 31 de dezembro, que foi publicado, auditado e publicado e disponibilizado ao mercado lá por final de março. Então, desse valor, esses 232 milhões, que é parte de 50% do lucro, notem que do lucro do ano passado, os acionistas vão receber 50%. Os outros 50%, ou seja, os outros 232 milhões, eles vão ficar em caixa. Manter em caixa para cumprir lá as estratégias, os objetivos da empresa. Então, desses 232, 32 milhões uns quebrados, eles já tinham antecipado lá em novembro, distribuído aos acionistas, não na forma de dividendos, mas na forma de juros sobre capital próprio. Então, sim, entrou um dinheirinho na minha conta em novembro, e eu fui lá olhar o que era isso, era pagamento de juros sobre capital próprio. Tem uma questão contábil aí, quando eu recebo dividendos, isso entra na minha conta, eu posso declarar lá na minha declaração de imposto de renda que eu recebi esses dividendos, e o valor desse dividendo não é tributado. Agora, quando eu recebo juros sobre capital próprio, e esse dinheiro entrou na minha conta em dezembro, na declaração desse ano eu tive que declarar aquele valor, e aí sim eu pago 15% de imposto de renda sobre aquele valor. Só que tem uma diferença, quando a empresa distribui dividendos, o dividendo é o lucro líquido total da empresa, sendo que a empresa já pagou imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, a empresa já pagou o leão. Então, não há sentido, depois que a empresa pagou imposto de renda para a Receita, o que sobrar e o que couber ao acionista, o acionista, na forma de dividendos, o acionista pagar de novo. Então, o leão estaria mordendo duas vezes.
sobre o mesmo resultado, estaria mordendo a empresa e depois, individualmente, todos os acionistas também. A Receita estaria cobrando duas vezes. Esse é o que se chama de o problema da bitributação. Em todos os países do mundo, os dividendos não são tributados. Mas no Brasil já foram lá atrás. Então, conseguimos uma coisa de... querendo tributar de novo, né? Mas vira e mexe, vocês ouvem isso. Parlamentares, não sei o quê, deveriam era tributar dividendos, onde já se viu dividendos 600. Né? Eu não ficaria surpreso se isso aí entrasse em pauta, dado o nosso problema fiscal no Brasil, agravado pela pandemia, se isso não viesse à tona de novo e fosse aprovado lá pelos nossos congressistas, o que seria um absurdo, né? Então, só que daí tem um problema, quando eles pagam juros sobre capital próprio, aquela conta de pagamento de juros, ela entra antes, lá no balanço da empresa, ela vem antes do imposto de renda. Então, aquilo lá entra como uma despesa da empresa e não é deduzido, e é deduzido do imposto de renda que a empresa tem que pagar. Então, quando a empresa distribui para os seus acionistas juros sobre capital próprio, sobre aquele montante, daquele resultado, a empresa não pagou imposto de renda, pessoa jurídica. Aí, sim, o acionista tem que pagar. Então, eu, quando recebo juros sobre capital próprio, eu sei que aliás, o banco já dá a mordida lá, automático, né? Entra na minha conta o valor que eu receberia já descontado dos 15%. Então, como eles já tinham antecipado 32 milhões na forma de juros sobre o capital próprio lá em novembro, sobrou um montante aí de 199 milhões para eles pagarem na forma de dividendos. Então, o que faltava para eles pagarem daqueles 50% de lucro, esses 199 milhões, dado a quantidade de ações que eles têm emitidas, que são 190 milhões de ações, uma coisa assim, então sobraria... Cada acionista tem o direito de receber 1,06271,439 milionésimos de centavos por ação. E a data do pagamento vai ser dia 13 de maio, que por coincidência é hoje. Então, para eu saber quanto que vai entrar na minha conta, hoje, na forma de dividendos, é fácil, é pegar esse valor. A quantidade de ações e multiplicar isso. É pegar esse valor aqui por ação, 1,06 e todos esses quebradinhos, multiplicar pela quantidade de ações que eu tenho em carteira. Então, esse é o comunicado, esse comunicado ao mercado, é um aviso aos acionistas, porque acabou a Assembleia, foi aprovado isso, foi decidido isso. Eu tenho também a ata da Assembleia, eu recebo a ata da Assembleia e esse aviso aos acionistas, né? Mas eu acho que a ata da Assembleia é só lá o que aconteceu, o que eles discutiram, remuneração aos executivos da empresa, tudo isso tem que ser aprovado. Eleições de membros do Conselho Fiscal, membros do Conselho de Administração, tudo isso passa pela Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia, quem quer, tem direito a voto, todos os acionistas, ou seja, todo mundo que tem ações, alguém que tenha uma ação tem direito a um voto. Alguém que tem 10 mil ações, conta como 10 mil votos. É um voto, é uma ação, equivale a um voto. E os acionistas majoritários, a empresa, lógico, ela é evidente que sempre o que ela deseja, o que ela propõe para ser votado, ela vai ganhar, porque mesmo que se todos os outros 44% votarem contra, é voto vencido em Assembleia. Professor, uma pergunta. Mas, lógico, só para concluir, lógico que a empresa, os majoritários, eles nunca vão tomar uma medida que seja prejudicial à empresa, até porque eles são os maiores interessados que aquela empresa vá bem.
Por isso é que eles não pegam e distribuem. Para eles, notem, eles têm 70 e... eu não sei quanto, 60 e tantos por cento das ações. Se a empresa distribuísse todo o lucro dela do ano passado na forma de dividendos, para eles, para os controladores, para a família, seria muito melhor, muito mais milhões na conta deles, não é? Mas notem, eles próprios se abstêm, pegam só metade do lucro ou dos dividendos que eles teriam direito e deixam o restante na empresa para continuar o negócio. Tá, alguém ia perguntar aí, pode... Professor, o que fez o professor escolher essa empresa aí em relação a outros? Olha, aí está a parte fundamentalista, né? Do nosso conteúdo. Conhecer sobre a empresa anteriormente, ter estudado ela? Meio que uma longa história, né? Mas antes, logo no final de 2014, eu investi tudo em fundo cambial. Porque logo passado o segundo turno das eleições de 2014, nem uma semana depois já veio o anúncio por parte do governo eleito à época de que o combustível ia aumentar tanto por cento, a energia elétrica ia aumentar tanto por cento. Se vocês lembrarem, naquele ano, 2014, final de 2013... eu lembro que teve um reajuste, não lembro se foi energia exatamente, 22%, alguma coisa. Não, eles anunciaram 44%, só que da minha conta aqui de casa deu mais de 100% de aumento da energia, custo da energia. Né? Mas naquele ano, do início do ano da eleição, de 2014, se vocês lembrarem, a gasolina não aumentou no ano inteiro e nem a energia elétrica, sendo que aquele ano teve um apagão terrível lá no... o governo subsidiou. Subsidiou, tanto assim que quebrou a Eletrobras. Aí, uns 2 anos depois, veio a conta para nós pagar. Não, foi só passar as eleições, anunciaram. Aí eu fui nos gráficos e olhar o índice Bovespa. Tem lá uns tópicos sobre índice, metodologia do índice. O índice Ibovespa, ele é representativo do nosso mercado aqui lá na Bolsa de São Paulo como um todo. Então, você não precisa olhar ação por ação para saber como o mercado está se comportando. Você olha lá o comportamento do índice Bovespa. Daí a importância dos índices. E eu lembro... eu vou parar essa apresentação... Eu lembro que lá, passadas as eleições de 2014, na verdade, eu estava lá no Nordeste ainda, naquele negócio do doutorado, portanto, nem votei aquele ano, mas de lá mesmo eu olhei o comportamento do índice Bovespa de 2010 a final de 2014. Estava declinante, ou seja, o índice estava caindo, porque naquele período de 2010 a 2014, os preços das ações estavam caindo, das ações de um modo geral, estou falando do índice. Evidente que lá no meio teve uma ação que subiu naquele período, outras caíram, mas o índice, de modo geral, estava em queda. Isso significava que os lucros das empresas, nesses 4 anos, estavam caindo. E isso significaria que, como os lucros já vinham, as empresas estavam apresentando resultados cada vez piores, por isso afugentando os investidores, por isso mais gente querendo vender as ações, e é isso que faz os preços das ações caírem, quando tem mais gente querendo vender do que querendo comprar. Então, eu imaginei, se as empresas já vinham caindo de 2010 a 2014, com esses anúncios de alta de energia e alta de preço de combustíveis, vai afetar todos os setores e vai impactar negativamente nos custos dessas empresas, ou seja, concluir que os preços das ações iam cair mais ainda. Então, fugi da Bolsa, e aí eu imaginei, mas então vou para onde? Pensei, se o preço das ações vai cair, das empresas vai cair, a Bolsa vai cair,
Normalmente aprendam isso, outro dia a gente comenta sobre isso, a correlação bolsa-dólar, ela é inversa. Vocês podem perceber, quando a bolsa sobe, dólar cai. E quando a bolsa cai, dólar sobe. A correlação, o beta dessa relação É negativo. E ele é acima de 0,8 negativo. Então, essa correlação negativa entre bolsa e dólar, e outro dia, que hoje não vai dar tempo, eu comento o porquê disso, a razão econômica dessa correlação inversa. Aqui, Tá? bolsa caindo indica fluxo estrangeiro. Lógico, a bolsa está caindo, os estrangeiros estão vendendo as ações, estão recebendo em reais para eles levar esses reais para fora. Não adianta, não vão levar lá para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos reais, eles querem dólar. Então, aumenta a demanda por dólar interna aqui, através da conta CC5 do Banco Central. Então, aumentando a demanda por dólar, o dólar sobe, os estrangeiros vendendo mais títulos, as ações caem. Isso explica economicamente essa relação inversa. Então, eu imaginando aquilo, lá do Pernambuco, eu nem podia acessar, porque a rede lá não era segura, eu estava sem computador lá. Aí vim, logo no final de novembro que cheguei aqui em Sinop, eu já, de cara, fui lá e me desfiz de todas as ações que eu tinha em carteira e coloquei tudo através nem falei com o gerente nem nada, tudo através do site, apliquei em fundo cambial. E foi aquele ano, de 2015, que começou a nossa crise, aí veio à tona a crise brasileira provocada por aquela gestão desastrosa de anos anteriores. E o dólar, as cotas de fundo cambial que eu comprei a 2,30 e alguma coisa, eu fui vender no final de 2015 a 3,94, quase dobrou praticamente. E lógico, hoje, se eu tivesse mantido, o dólar hoje está 5,20, 5,30, né? Beirando aos 6. Mas isso foi lá em 2015, eu teria que ter paciência por 6 anos, né? Mas como eu, na época, não acreditava muito, principalmente em 2019, que o dólar continuaria subindo, como de fato não subiu, e os juros caíram muito, eu tinha direcionado a minha aplicação em dólar, eu converti ela para letras de crédito do agronegócio. Porque eu observei que todos aqueles anos de crise, 2015, 16, 17, 18, o PIB brasileiro em queda, em função daquela crise grave, mas o PIB do agronegócio estava positivo. Então, eu troquei as minhas aplicações de fundo cambial para LCAs, letras de crédito do agronegócio. Eu pensei, se o agronegócio é o único setor que está dando dinheiro, está dando PIB positivo, é por aqui que eu vou. LCAs rendem muito menos do que LCIs, letras de crédito imobiliário. As LCIs remuneram mais, mas eu deduzi assim, essas LCIs é dinheiro que as grandes incorporadoras pegam dos bancos privados para construir apartamentos de luxo, grandes condomínios. Mas, dada a crise, quais os brasileiros que estão aí comprando apartamentos de luxo? Então, apesar da rentabilidade maior, do atrativo maior das LCIs, eu optei pela LCA. Mas a LCA, ela é lastreada na taxa Selic. Então, quando estava 14,75% a taxa Selic, estava confortável o rendimento da LCA. Mas a partir de 2017, 18, ainda já no governo Temer, as taxas básicas de juros começaram a diminuir de 14,75, acho, ela foi para 14, para 13 alguma coisa, depois chegou a 12, eu pensei, a tendência dessa taxa é diminuir cada vez mais. E quando a taxa passa abaixo de 12% ao ano, significa que não dá mais nem 1%
de rendimento ao mês. Aí eu pensei assim, eu concluí, está na hora de sair dessa renda fixa, que a LCA também é uma espécie de renda fixa. Mas aí eu vou para onde? Aí que vale a análise fundamentalista. A minha primeira dedução foi óbvia. Eu tenho que escolher empresas do agronegócio, que, do jeito que a coisa está, é o único setor que está dando lucro. E aí eu escolhi algumas. Tem a Agro 3, tem a Terra Santa, tinha essa SLC. E eu fiquei uns 3 meses estudando, até tomar a decisão. E aí, quando eu digo estudar, é olhar os balanços, os indicadores, todos esses indicadores que nós vamos ver nesse curso aí. E no final eu cheguei à conclusão e optei pela SLC, e não estou nem um pouco arrependido, não. Isso foi em setembro de 2017, tá? Que eu mudei tudo, tirei tudo da renda fixa e comprei tudo em ações da SLC. Para vocês terem uma ideia, o preço médio que eu paguei lá em setembro de 2017 é R$11 uns quebradinhos. Eu tenho todos os meus controles nas planilhas aí. E para vocês terem uma noção, ontem a ação fechou em 55 e pouco. Ou seja, nesse período eu praticamente quintupliquei o valor, o patrimônio da minha carteira. Então, não estou nem um pouco insatisfeito com ela, não. E apesar dela ter subido muito fortemente nesse ano, de janeiro para cá, a alta dela já passa de 100%, gente. 103%. Então, subiu muito já esse ano. Seria o momento de vender, mas, dadas as perspectivas futuras, as expectativas que a empresa gera, que o agronegócio gera, dada os estoques mundiais de commodities agrícolas, que está zero, os Estados Unidos não tem mais soja, a China está comprando tudo, né? Eu não tenho motivação nenhuma para me desfazer do papel. Meu Deus, gente, 9 horas já. Mostra lá, professor, leilão de abertura. Falta assim, não, no leilão os preços não se mexem lá. Aparece lá um marcante. Falta 1 minuto já para abrir, né? 8h58. Mas aí, para entrar no online, eu teria que entrar na minha conta lá. E se for naquele do ADVFN, que eu mostro naquele videozinho, como ele tem um delay, os negócios vão ser lá só lá pelas 9h20 que vai começar a aparecer. Deixa eu ver se eu abro, então, aqui rapidamente. Vou tentar só para a gente pegar o iniciozinho. O ruim é que eu tenho outra aula depois, às 10, e até eu processar isso aqui tudo, mas tudo bem. Não é tão demorado, não. Eu estou repetindo os processos de entrar com agências, conta, senha, aquilo lá que está mostrado no videozinho. Quem quiser, olhe lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Renda variável, carteiras. Então, essa tela aqui, ó, ainda está no leilão, mas deve estar acabando. Eu vou compartilhar.
Eu vou compartilhar ela aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Comenta aí. Tá. Viu, Évila? Naquele videozinho faltou... É a parte do gráfico. Eu posso colocar um gráficozinho aqui. Mas notem que, ó, só a Bolsa teve um negócio, ó, tá terminando o leilão agora. Pronto, lá embaixo, ó, SLC F, SLE Subindo 3F, 2%. tá subindo 2%. Esse F é porque é o mercado fracionário. Notem, ó, a quantidade vendida do último negócio, quantidade do último negócio, ó, até agora já teve 21 negócios nesses minutinhos aí. O último negócio, o sujeito comprou 6 ações. Então, 6 vezes 5, 30, um negócio de R$300. E lá em cima vocês vão ver que tem SLE 3. Essa é do lote padrão. Para você operar com esse código, você precisa comprar. O lote padrão é de no mínimo 100 ações. Então, ela está em 56 quebrado. Quase 600 Vezes reais. 100 seria 5.600, quase 5.700. E não é todo dia que você tem 5.700 para comprar ações. Então, você pode comprar no fracionário, outro sujeito aqui comprou 15 ações, então, R$300, R$500 que sobrou no mês, sim, você pode fazer a sua carteirinha de ações. Da SLC lote padrão não teve nenhum negócio ainda, e note aqui, ó, Évila e demais, eu tenho aqui, ó, o book de ofertas, das 5 principais ofertas, ó, do lado esquerdo são os compradores, nesse caso aqui, o sujeito quer comprar 400 ações, ou seja, 4 lotes, e está disposto a pagar R$ 63,97. Desculpa, isso aqui ainda está no leilão, ó. Então, desconsiderem esse book de ofertas aí. R$ 63,97, o cara está disposto a pagar muito. O primeiro negócio vai ser resultado desse leilão aqui, que ainda não terminou. Notem, quando eu boto o mouse em cima desse símbolozinho, desse martelinho, aparece aí, ó, papel em leilão. A BRF, antiga Sadia Perdigão, já teve Essas negócio. aí são as ações que o professor acompanha mais de perto? Eu só tenho na minha carteira só SLC. Mas aí, nesse painel aqui que eu criei, porque eu chamo ele de Paulo aqui, tem alguns papéis que eu tenho interesse, por exemplo, ó, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, Cielo, que é varejista, o próprio índice Bovespa, me interessa acompanhar para ver como é que ele está indo. Aí tem as minhas, daí tem BRF também, que é do setor do agro, só que na área de alimentos, tem minério, tem varejo, tem indústria, a WEG, que fabrica aqueles transformadores, etc., mais uma de cirurgia aí. E eu posso acrescentar outras. Então, tem algumas que eu tenho interesse de acompanhar mais de perto, para ver como que os outros setores estão se comportando. Mas eu, em carteira, eu só tenho uma. E isso eu vou contra a teoria, tá, gente? De diversificar. De diversificar. Vocês podem notar, quando tem essas reportagens sobre ações, todos os analistas que dão entrevista, todos eles aconselham, olha, é um mercado de risco, então é muito importante que você diversifique. Diversificar significa o quê? Em vez de colocar todo o seu dinheiro em uma ação só, colocar em várias. Então, se uma caiu, eventualmente a outra subiu, o teu risco é menor. E aí eu me pergunto, você diversifica tanto, metade sobe, metade cai, no final o teu retorno é praticamente nulo. Aliás, isso seria o tema da aula de hoje, né? Essa relação risco-retorno, que nem deu tempo para começar. Mas vocês podem ver lá nos slides, deve estar no slide 12. Deixa eu ver aqui qual é o slide.
Tá lá no slide 13, na verdade. Poupança versus investimento, a relação risco-retorno. Comece lá nos slides, a partir do slide 13, daí na próxima a gente comenta sobre isso. Então, não saiu do leilão ainda, acompanhando rapidinho. Eu mostrei o slide, mas não estou compartilhando o slide, né? Bom, eu vou fechar aqui, gente, vou terminar por hoje, tá bom? Note que o nosso tempo é muito curto, tá? Mal a pena para esclarecer algumas dúvidas. E, normalmente, essas respostas, eu me alongo nas respostas, a gente perde muito tempo. Por isso, chamo a atenção, gente. Por favor, leiam lá, avance no conteúdo, comece lá do slide 11. Foi a sugestão que eu dei, começar do slide 11. Esqueçam os slides anteriores, que falam mais das expectativas, o papel das expectativas. Aquilo é meio uma modelagem e eu teria que estar presente para explicar aquilo. Mas o conteúdo mesmo é lá a partir do slide 11. Começam, façam a leitura, mas isso aqui eu não entendi bem. Anote essa dúvida, me mande uma mensagem. Se necessário, eu gravo um videozinho de 5, 10 minutos para esclarecer aquela dúvida, disponibilizo no Siga e mando também para vocês via WhatsApp, tá? Porque essa hora eu tenho que trabalhar com as dúvidas, eu não consigo passar o conteúdo. Tá bom, gente? Ficamos por aqui hoje, então. 9h07, eu vou ter que finalizar a gravação. E aí, na medida em que vou parar a gravação, vocês podem ir saindo da sala, que daí eu fecho a sala. Tá bom, gente? Nos vemos na próxima quinta. E